Getúlio Vargas é uma figura que não consegue ser desconsiderada. Ou se ama ou se odeia. Se de um lado existe o Getúlio Vargas nacionalista, o criador e mantenedor da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, do outro lado existe o Getúlio Vargas manipulador, o Getúlio Vargas ditador com tendências fascistas. Essa figura complexa que é Vargas, ela deve ser estudada e vista de diversas formas. Por isso, sugeri a vocês diversos documentários, assim como diversas visões sobre o que foi a Era Vargas e o que foi a Revolução de 30. Agora, juntos, vamos procurar entender sobre esses dois temas. A Revolução de 30. Nós devemos lembrar, em primeira parte, em primeira instância, que a Revolução de 30, como revolução, tem muito pouco. Na realidade, a Revolução de 30 pouco mudou sobre a sociedade e a política brasileira. Os movimentos sociais, a justiça social, a política brasileira, a posição das elites, pouco mudou com a Revolução de 30. O que realmente mudou no Brasil com a Revolução de 30 é que novas elites chegaram ao poder. Então, se a Revolução de 30, na realidade, ela vai proporcionar uma espécie de novo arranjo do Estado brasileiro. Então, ela constitui um marco historiográfico nesse sentido, né? Ou seja, ela permitiu que novas elites chegassem ao poder e permitiu também um rearranjo da sociedade e da política brasileira, mas sem alterações expressivas no que se diz a mudanças sociais, a mudanças políticas que viessem a alcançar as necessidades e os desejos da população brasileira. Né? Mas não podemos deixar de dizer que realmente a Revolução de 30 ela é o fim da hegemonia da burguesia cafeeira no Brasil. E ela proporciona a inserção de um novo sistema capitalista que não vive somente da área agrária, mas também busca o desenvolvimento industrial. Bom, gente, aqui nós temos uma charge onde Getúlio Vargas puxa a cadeira de Júlio Prestes, que era o candidato eleito pelas repúblicas oligárquicas, né, pelos candidatos da República Oligárquica, o indicado de Washington Luiz. Né? Então, Getúlio Vargas puxa a cadeira e assume o poder. A Era Vargas, então, ela pode ser periodizada em três grandes fases. A primeira fase é o governo provisório, que vai de 30 a 34. A segunda fase é o governo constitucional, que vai de 34 a 37. E a ditadura do Estado Novo, em 1937 a 45. O governo provisório, de 1930 a 1934. Pessoal, primeiro me permita explicar essa denominação governo provisório. Governo provisório porque a Frente Ampla que elege Getúlio Vargas, que leva Getúlio Vargas até o poder, era constituída de várias ramificações. Ramificações que passavam desde os militares tenentistas até sindicalistas, até a elite rural lá do Rio Grande do Sul, até o pessoal do leite de Minas Gerais, ou seja, a frente de oposição que leva Getúlio Vargas ao poder, ela possui diversas ramificações, diversos interesses. E todas essas ramificações tinham o interesse de assumir o poder. Então, para todas estas ramificações, sejam militares, sejam sindicalistas, seja pessoal da elite agrária que ainda não havia ascendido ao poder, ou seja, da elite agrária não cafeeira, seja o pessoal do leite lá de Minas Gerais, seja os sindicalistas, todos eles tinham o objetivo de alcançar o poder. E viam Getúlio Vargas como um governante provisório, ou seja, aquele que faria a transição entre a República Oligárquica e um novo sistema de governo, que seria presidido por uma dessas ramificações que compôs essa frente de oposição
que levou Getúlio Vargas ao poder. Então, Getúlio Vargas entra no governo sabendo que seu período será provisório e sabendo que todos aguardam dele um governo provisório. Getúlio Vargas habilmente se apossa do clima revolucionário para cometer verdadeiras barbaridades e fazer perseguições aos seus opositores políticos. Entre elas, nós podemos salientar a destituição de todos os governadores, com exceção de Minas Gerais, né? E a substituição desses governadores por interventores militares, né? Ele também suspende todos os mandatos adquiridos anteriormente, ele fecha o legislativo. Segundo ele, não havia sentido em manter mandatos que foram eleitos no governo de Washington Luiz. Então, o Brasil vai ficar muito tempo sem eleições e sem notar que essas ações, que eram na realidade ações de perseguição a opositores políticos, se justificavam em cima de um clima revolucionário. Ou seja, a desculpa para todos esses desmandos era o clima revolucionário, era a Revolução de 30. Getúlio Vargas, com o fechamento do legislativo, ele começa a governar através de leis orgânicas. O que são as leis orgânicas? É o famoso canetaço, onde o presidente ele formula e aprova a própria lei formulada e coloca essa lei em vigor e observa a execução da mesma, ou seja, ele faz tudo, sem intervenção do Congresso ou do Senado. Então, Getúlio Vargas usou e governou por um bom tempo através das chamadas leis orgânicas. Nós devemos salientar que no período de ditadura militar, nos governos militares, de 64 a 85, os militares também usaram esse modo de governar através dos chamados decretos-leis, né? E também nós devemos salientar aí, fazer a defesa dos militares, por incrível que pareça, quem mais usou decretos-leis nem foi um militar, foi o presidente José Sarney, que já integra o período da chamada redemocratização. Hoje, esses decretos-leis ganharam outro nome, chamadas medidas provisórias, as famosas MPs, onde o presidente, com sua caneta BIC, determina uma lei, põe em vigor essa lei, e essa lei ela tem que ser votada pelo Congresso e pelo Senado, ela tem que passar pelo Congresso e pelo Senado, e lá no Congresso e no Senado ela vai deixar de ser provisória e vai se tornar permanente, ou vai permanecer até pelo período em que será substituída por uma nova lei. Então, se o Congresso não... Existe um tempo para essa lei ser votada. Se o Congresso e o Senado não votarem, essa medida provisória caduca, essa lei criada pelo presidente, essa medida criada pelo presidente deixa de existir, deixa de exercer alguma função ou ação, né? Ou essas medidas provisórias são simplesmente eliminadas pelo Congresso e pelo Senado, que não as aprovam. Então, nós vamos ver que medida provisória, decreto-lei e lei orgânica, essa forma de governar no canetaço começa lá no governo provisório de Getúlio Vargas. Então, o governo provisório aí, nosso amigo Getúlio, de 1930 a 1934. Então, em nome dessa famosa revolução, como nós já falamos, Getúlio Vargas nomeou interventores para o lugar dos governadores. A maior parte dos interventores era membro do movimento tenentista, e aqui eu quero abrir um parênteses a vocês. Getúlio Vargas ele era extremamente hábil na manipulação política. Pode-se falar qualquer coisa de Getúlio, pode amá-lo ou odiá-lo, mas algo todos são obrigados a concordar, que é a habilidade que Getúlio Vargas tinha de manipular tanto os seus opositores como aqueles que o apoiavam. Por que Getúlio Vargas ele nomeia interventores militares, membros do movimento tenentista, para ficar no lugar dos governadores que foram retirados do poder? Na realidade, aí existem dois motivos. Getúlio Vargas, para se manter no poder, ele teria que lutar tanto com opositores quanto
como com aqueles que o levaram ao poder. Nós já explicamos isso. E um dos grupos que o levou ao poder e que mais ameaçava sua manutenção no poder eram os militares tenentistas. E o outro grupo era as oligarquias agrárias, principalmente ligadas ao setor cafeeiro. Então, o que Getúlio faz? Ele elimina os governadores, retira os governadores do poder, coloca interventores militares no seu lugar, que são os tenentistas. Por quê? Primeiro, porque ele vai tirar os tenentistas de dentro do seu ambiente de poder, que são os quartéis. Vai mandá-los para um estado que não é o seu, ou seja, onde eles não têm o mesmo nível de influência. Nesse estado, Getúlio sabia que os tenentistas, pelo seu modo de pensar, influenciado pelo positivismo, entrariam em litígio com o modo de pensar e com os interesses da elite agrária. E logo esses dois grupos, os tenentistas e a elite agrária, entrariam em colisão de interesses e começariam uma guerra particular entre os dois grupos. Enquanto os dois grupos se digladiavam em seus estados pelo poder, eles não ameaçavam o governo de Getúlio Vargas. Observa como isso é hábil, como isso é inteligente, né? Então, ele enfraquece os tenentistas, retirando-os dos quartéis, ao mesmo tempo que ele parece estar dando aos tenentistas o que eles querem, que é uma oportunidade de governar. Paralelo a isso, ele manda os tenentistas para bem longe do seu estado, onde o seu poder de influência é menor, e os coloca em rota de colisão com as elites agrárias locais, fazendo que os dois grupos que o opõem, os dois grupos que ameaçam a manutenção de Getúlio Vargas no poder, se distraem, percam tempo numa guerra particular entre tenentistas e elite agrária, enquanto isso Getúlio se mantém no poder e prepara novos meios de se manter no poder. Um dos novos meios de Getúlio Vargas se manter no poder foi criar a excessiva intervenção do Estado na economia. Para ele atuar intensivamente, intervir intensivamente na economia, ou seja, para fazer com que o Estado viesse interferir intensamente na economia, ele vai criar um monte de institutos e empresas estatais que aparentemente têm a finalidade de trazer o progresso, de ajudar tanto a indústria quanto o setor agrícola, de facilitar o envio de recursos a esses setores, mas, na realidade, o que Getúlio está fazendo é colocar o setor agrário e o setor industrial dependentes desses institutos e empresas estatais para obter recursos e dependentes de maneira indireta daquele que as criou, que é Getúlio Vargas. Então nós vamos ver que ele vai criar o IPC, o IAA, a CSN e por aí vai. Então Getúlio é extremamente hábil politicamente. Suas duas primeiras medidas quase neutralizam totalmente tenentistas e o pessoal da elite agrária, que agora estão numa luta particular, enfraquece os tenentistas, mandando-os para bem longe dos quartéis e dos seus estados. Paralelo a isso, quando tenentistas e elite agrária estão distraídos num combate pessoal pelo poder nos estados, Getúlio Vargas faz com que o setor produtivo, tanto industrial como agrícola, passe a depender de institutos e empresas estatais criadas por ele. Ou seja, aumenta o poder de intervenção do Estado e de controle do Estado na economia, colocando o setor agrícola e o setor industrial em suas mãos. Mas Getúlio era mais inteligente que isso. Ele sabia que ele precisava, para se manter no poder, do apoio de um grupo, de uma parcela da sociedade. Vocês observaram aí, com o surgimento da República,
quando nós estudamos República Velha, que os políticos, para se manter no poder, se aproximavam das elites agrárias, das elites que possuíam os recursos econômicos. Getúlio Vargas ele não podia se aproximar dessas elites porque elas queriam o poder. Então Getúlio Vargas vai inovar. Ele vai se aproximar de um ramo da sociedade que nenhum político até então havia pensado em se aproximar e, mais ainda, de usar esse ramo da sociedade para mantê-lo no poder. Ele vai se aproximar das massas populares, principalmente do operariado. Então, para conseguir isso, Getúlio vai fazer a prática do populismo. O populismo, que é a política de massas, que é a manipulação da população pelo Estado, né? E ele tem uma população urbana muito grande para dominar. E ele vai dominar essa população urbana que existe em grande número através do populismo. Então, o populismo ele é um mecanismo de dominação estatal ligado a essa nova realidade urbana, que apresenta uma grande população constituída de operários de classe média alta, de elites, etc. Ele vai se focar nas massas populares, aquelas que os políticos mal viam, aquelas que os políticos só se lembravam nos dias de eleição. Serão estes com os quais Getúlio Vargas pretende se manter no poder. Observa que essa dominação é bem diferente da manipulação rural que faziam os coronéis. Para que essa manipulação dê certo, é necessário uma manipulação política muito grande para dominar essa massa que está aglutinada nas cidades e que possui alguma consciência política, diferente das populações rurais que tinham pouca ou quase nenhuma consciência política. Então, o que o populismo visa? O populismo visa, em primeira instância, jogar para debaixo do tapete a famosa luta de classes entre o capital e o trabalho. O populismo ele visa esvaziar o discurso marxista, que tem como concepção o materialismo. Nós devemos lembrar que com a segunda grande crise do capitalismo, o capitalismo entra em crise, e é óbvio, se o capitalismo entrou em crise, o socialismo, o marxismo vai entrar em alta. Era necessário um contradiscurso para acabar com o discurso marxista. Então, essa é a essência do populismo. O populismo ele vem como a solução para jogar para debaixo do tapete a eterna luta entre o capital e o trabalho e para acabar, enfraquecer o discurso marxista nesse momento em que ocorre o enfraquecimento do sistema capitalista. Então, Getúlio começa com seu populismo tentando provar que o patrão não é inimigo do empregado e que os dois se equivalem. Porque os dois têm que trabalhar em prol da nação. Com essa nova visão, Getúlio tenta acabar com a famosa luta de classes. E isso não aconteceu só no Brasil, gente. O populismo não é uma coisa só de esquerda. Existe populismo de direita também. Exemplo de populismo de extrema direita, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, Getúlio Vargas, para impetrar o seu populismo, ele tem que assumir uma visão de paternalismo em relação às massas, principalmente em relação à classe operária. Ele se demonstra como o pai do povo, como o protetor dos interesses da classe operária, como o único que serve de escudo a essa classe contra a exploração, contra os perigos do comunismo e assim por diante. Então, a primeira camada de um populista é o paternalismo, ele se apresentar para as massas como seu protetor, como seu pai, como o único que pode mantê-los com seus direitos e privilégios respeitados e o único que pode protegê-los. E, com esse pensamento paternalista, o Estado vai conceder as leis trabalhistas.
exatamente segundo os interesses da classe operária. Pessoal, faço um parênteses. Eu não estou dizendo que as leis trabalhistas são um engodo, é uma mentira para enganar a classe operária, nem de longe. A CLT criada por Getúlio Vargas é extremamente benéfica aos operários e a nossa legislação trabalhista é uma das mais avançadas do mundo. Mais avançada que algumas legislações de países europeus. Então, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é algo extremamente benéfico à classe operária, à classe trabalhadora. É uma conquista que não deve ser usurpada. A CLT protege os direitos básicos do trabalhador. Mas o que eu estou tentando mostrar é que Getúlio Vargas utilizou as leis trabalhistas para esvaziar os sindicatos e esvaziar a influência do Partido Comunista Brasileiro. Porque, pensem comigo, os sindicatos nessa época estavam sob o controle do anarco-sindicalismo ou sob a influência do Partido Comunista, né, que se diziam os grandes divulgadores dos interesses da classe operária. De repente, vem Getúlio Vargas e mostra para os operários que eles não precisam de uma filosofia política ou de um partido para alcançar os seus objetivos, que o Estado entrega para eles de mão beijada a tão ambicionadas leis do trabalho que eles tanto almejavam. E o Estado concede tudo. Reembolso semanal, férias remuneradas, jornal de 8 horas e muitos outros. Então, quando o Estado concede tudo que a classe trabalhadora está pedindo, é óbvio que ele esvazia de imediato os sindicatos. Para que sindicato? Se o Estado vai nos dar tudo que nós precisamos. Para que partido de extrema esquerda? Se o Estado vai nos dar tudo que precisamos. Então, Getúlio Vargas usa as leis trabalhistas, que é algo benéfico, para instaurar o populismo, para fortalecer o paternalismo, mas principalmente para enfraquecer possíveis opositores da sua manutenção no poder, que eram o anarco-sindicalismo e o Partido Comunista. Então, como se dizia na época, de repente o Estado se mostra mais bonzinho, mais eficiente que os sindicatos e que os partidos de extrema esquerda. Gente, também vou abrir um novo parênteses aqui na nossa conversa. Mais que dar uma aula de história, nós precisamos muito esclarecer a história, o pensamento. Isso é fundamental. Muitas pessoas que se dizem de direita são contra Getúlio Vargas, usam palavras até de baixo calão para representá-lo, chamam de vagabundo, que destruiu o Estado brasileiro e tudo mais. Na realidade, essas pessoas deveriam estudar história. Getúlio Vargas, ele conteve o pensamento marxista no Brasil. Getúlio Vargas esvaziou os sindicatos e impediu a ascensão do Partido Comunista Brasileiro. Tudo isso com o populismo, o paternalismo e com a sabedoria de utilizar as leis trabalhistas para enfraquecer sindicatos, esvaziar o pensamento marxista e tirar as pretensões do poder dos partidos de extrema esquerda. Então, muitas pessoas que se dizem de direita, se conhecessem história, se largassem os sites da internet e fossem ler um livro, saberiam que Getúlio Vargas fez muito mais pela direita que pela esquerda. Bom, continuando. Getúlio Vargas, quando esvaziou os sindicatos, ele garantiu a sua influência sobre eles, colocando no lugar dos líderes sindicais falsas lideranças, os chamados líderes sindicais pelegos. Aqui no Nordeste eu não sei se vocês conseguem entender esse termo peleguismo,
Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal que anda a cavalo, principalmente o pessoal do interior do Rio Grande do Sul, eles usam o pelego como sela. Eles põem o pelego, que é a pele de carneiro, no dorso do cavalo e usam como sela. Então, o pelego é aquele lugar onde o cavaleiro senta o seu traseiro, né? Então, peleguismo é o cidadão que é pelego, ou seja, aonde o seu chefe, o seu tutor, faz o que quer com ele, senta em cima dele. É aparador de traseiro do seu chefe, né? Então, o peleguismo, chamadas lideranças sindicais pelegas ou peleguistas, eram líderes sindicais que estavam sob a manipulação de Getúlio Vargas. Esses líderes eles tinham como objetivo manipular sempre a favor do Estado, né? Sempre a favor do Estado, sempre a favor da burguesia, conciliar, sempre com espírito conciliatório, evitando a luta de classes, sempre propondo pactos, né? Sempre com tolerâncias, com negociações, sempre apaziguando, contemporizando, acabando por desmobilizar a classe operária. Então, esses sindicatos pelegos, que tinham essa liderança pelega, estavam sobre os serviços e sob a tutela do Estado, estavam atuando para garantir os interesses de Getúlio Vargas no seu processo de manipulação da classe operária. Além dos pelegos, sindicatos pelegos, o governo também controlava os sindicatos por outros meios. Um desses meios foi a lei de sindicalização, onde Getúlio dizia o sindicato que podia existir e o que não podia existir, o líder sindical que poderia assumir e que não poderia assumir, e assim por diante. E também com a criação do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho que foi apresentado por Getúlio como a Casa do Povo, onde as necessidades do povo e dos trabalhadores seriam resolvidas. Se existe a Casa do Povo, que é o Ministério do Trabalho, onde as necessidades do povo são resolvidas, para que sindicatos? Pessoal, outra característica dos governos de direita, principalmente dos governos de extrema direita, é a desmobilização de sindicatos para evitar a luta de classes. E Getúlio Vargas fez isso. Então, volto a perguntar, o que Getúlio Vargas tem de esquerda ou de comunista? Até agora, pelos nossos estudos, que são comprovados documentalmente, nós estamos vendo que todas as ações de Getúlio Vargas são ações de direita. São ações que eliminam a interferência da esquerda, que eliminam ou atenuam os pensamentos marxistas, que eliminam ou atenuam a luta de classes, que colocam sindicatos sob controle do Estado para evitar a luta de classes, que cria leis para manter o controle sobre os sindicatos, eliminando a luta de classes e controlando a massa operária e dos trabalhadores em geral, e que apresenta o Ministério do Trabalho como a casa do povo que protege os interesses dos trabalhadores. Tudo isso com o objetivo de enfraquecer sindicatos, de terminar por exaurir ou acabar com as lideranças sindicais, para eliminar a influência da extrema esquerda, que era o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e principalmente para evitar a luta de classes. Então, o pensamento de Getúlio no governo provisório é de direita. Getúlio não tem nada de esquerda, de comunista. Só uma pessoa ignorante para acreditar nisso. Vamos continuar. Ainda no governo provisório de Getúlio, vai acontecer a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Pessoal, eu peço um pouquinho de desculpas para vocês. Estou com um probleminha na garganta, então minha voz não está tão boa e às vezes ela dá uma falhadinha. Então eu peço que vocês tenham paciência comigo. Vamos voltar aqui. A Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, na realidade, era uma tentativa das antigas oligarquias agrárias, a oligarquia cafeeira, de voltar ao poder. Eles sabiam que para voltar ao poder só tinha um jeito, tirar Getúlio Vargas de lá. Então,
os nossos amigos cafeicultores inventaram uma revolução constitucionalista. O que é isso, revolução constitucionalista? É uma revolução que tem como objetivo uma nova Constituição. Mas por que eles queriam uma nova Constituição? Porque eles diziam que era a única maneira de obter de novo o Estado de Direito. Observa, gente, esse negócio de nova Constituição para obter Estado de Direito, o que é Estado de Direito? Estado de Direito são as garantias individuais, a imprensa livre, a democracia, é o funcionamento pleno do Congresso, do Senado, dos órgãos do Judiciário. E eles queriam e apresentavam o argumento que, para se ter de novo um Estado de Direito, a única maneira era uma revolução constitucionalista, ou seja, uma nova Assembleia Constituinte, uma nova Constituição, que permitisse a volta do Estado de Direito e, para permitir a volta do Estado de Direito, por tabela, enfraquecesse as interferências do Estado na sociedade, na economia, na política em geral. Bom, gente, é óbvio que esse negócio de Estado de Direito, de revolução constitucionalista, é só uma conversa das oligarquias agrárias paulistas, os cafeicultores, para voltar ao poder. Poder que eles tinham perdido com a Revolução de 30, como nós bem sabíamos. Então eles criaram toda essa conversa, as velhas oligarquias, para manipular a população. E aí, essa conversinha toda, na realidade, o que os nossos amigos, aí, os cafeicultores, queriam era o poder de volta, e eles temiam muito, porque viram Getúlio preocupado em incentivar o setor industrial brasileiro. Então, eles temiam que Getúlio investisse os recursos do Estado massivamente na indústria, deixando o setor agrário em segundo plano. Então, esses dois grandes temores levavam as elites agrárias paulistas a temerem o governo de Getúlio Vargas e a desejar o seu declínio e a retirada de Getúlio do poder. Então, reivindicando uma constituinte, uma nova Constituição, para se chegar ao Estado de Direito. Também eles pediam que o interventor que estava em São Paulo, que era um militar, fosse substituído por um interventor civil paulista. A princípio, eles não conseguiram o apoio da classe operária e muito menos da burguesia industrial, que via no governo de Getúlio Vargas o primeiro governo realmente interessado no desenvolvimento da indústria brasileira. Então, os nossos amigos aí das antigas oligarquias agrárias paulistas, com essa conversa de manter o Estado de Direito, de revolução constitucionalista e tudo mais, não conseguiram seduzir a burguesia industrial e muito menos a classe operária. Mas conseguiram seduzir a imprensa, que ficou do seu lado, e os estudantes, principalmente os estudantes da Faculdade de Direito. A classe operária ficou de fora. Então, porque estavam, a classe operária e a burguesia industrial, eles já estavam obtendo o Estado que eles queriam. A classe operária tinha conseguido as leis trabalhistas e a burguesia industrial conseguiu os investimentos tão desejados que não eram obtidos na época da República Oligárquica e agora estavam sendo obtidas com o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tentou evitar uma colisão com essas oligarquias paulistas e até cedeu, fez várias concessões. Ele nomeou um interventor civil paulista, fez eleições para uma constituinte, mas mesmo assim, mesmo com essas concessões feitas por Getúlio, que vinha de encontro ao que pediam os líderes dessa Revolução Constitucionalista de 32, o movimento continuava. Só que esse movimento, como eu disse, ele não tinha o apoio de operários que queriam Getúlio Vargas e também não tinha o apoio da burguesia industrial. Logo, os nossos amigos aí, a elite agrária paulista, caiu na razão e viu que não ia dar em nada. A única maneira que daria em alguma coisa, essa alguma coisa tirar Getúlio do poder e a elite agrária paulista, entre parênteses cafeicultores, recuperarem o poder, seria através de uma revolta armada.
Mas como conseguir essa revolta armada? E aí o destino interviu, aparentemente a favor das oligarquias agrárias paulistas, que foi o assassinato de 4 paulistas, sendo 3 deles estudantes. Os estudantes fizeram uma passeata que termina em frente ao Palácio do Governo, em São Paulo, e ameaçaram invadir o Palácio do Governo. E os militares que protegiam o Palácio do Governo, boa parte deles eram gaúchos, inclusive, abriram fogo e mataram 3 desses estudantes, né? Mataram 2 desses estudantes e um trabalhador. Né? O terceiro estudante vai ser morto dentro da faculdade, né? Quando a polícia vai perseguir aqueles que estavam na passeata e fugiram. Mas isso eu acho que vocês já viram aí nos documentários, ou a gente pode falar mais detidamente disso no futuro. Bom, com a morte desses estudantes foi estupim. De repente, aquela FUB, né, que era um movimento mais político que revolucionário, vira o MMDC. Pessoal, deixa eu voltar atrás e falar da FUB. O que é essa FUB aí? O Luciano falou em FUB, mas o que é FUB? Né? Então, nós vimos aí que esse movimento de 32, movimento constitucionalista de 32, ele conseguiu o apoio de determinados setores da sociedade. Apoiaram esse movimento, óbvio, as velhas oligarquias, que eram representadas pelo PRP, as novas oligarquias, que eram representadas pelo PTP, e a classe média. Isso era FUB, Frente Única Paulista. Ok? Então, essa FUB era a frente política representada por setores políticos da sociedade paulistana que estavam levando à frente essa revolução constitucionalista de 32. Vamos voltar então. Nós vimos então que morreram 3 estudantes. Isso vai ser exatamente o que a elite agrária paulista queria, porque ela vê a chance de transformar essa revolução constitucionalista numa revolução armada, numa revolta armada. Então a FUB deixa de existir e surge o MMDC, que eram iniciais dos nomes das pessoas que morreram, que foram mortas nessa tentativa de invasão ao Palácio do Governo. Então o movimento vai deixar de ser um movimento político reivindicatório e vai se transformar num movimento revolucionário armado. Alguns integrantes do tenentismo, que eram opositores das elites agrárias, vão se juntar a esse movimento. Por que, se eram opositores das elites agrárias? Porque eles viram que com Getúlio não haveria como atingir o poder. Quem sabe, se voltando para o lado das elites agrárias paulistas, eles conseguiriam. Então, alguns integrantes, do movimento tenentista, vão se juntar a esse movimento, que deixou de ser um movimento reivindicatório político e agora está se tornando um movimento revolucionário armado. Bom, entre esses militares que vão integrar aí esse MMDC está o Bertoldo Killen, o Euclides Figueiredo e o Isidoro Dias Lopes. Bom, Getúlio Vargas ele vai derrotar esse movimento revolucionário paulista aí, armado. Isso não vai ser só uma derrota para o tenentismo, né? Ele vai derrotar todos os setores que apoiaram essa revolta armada. Os tenentistas, os que não forem mortos, os que não forem desmoralizados, vão ser mandados para o exílio. Getúlio Vargas ele pretende esmagar São Paulo. E eu abro outro parênteses. Esse movimento revolucionário armado dos paulistas, ele só teria chance de vitória se outros estados se unissem a São Paulo. Isso não aconteceu. Não aconteceu porque a maior parte dos estados é composta por operários e trabalhadores que jamais se uniriam em um movimento revolucionário armado contra aquele que cedeu a eles suas maiores conquistas. Então, quando São Paulo não teve o apoio dos outros estados, ficou isolado, e quando Getúlio Vargas mobilizou as forças militares
do Rio Grande do Sul, apoiado por outros estados, a derrota dos paulistas era inevitável. Getúlio Vargas pretendia esmagar São Paulo. No entanto, a Fiesp, ela entra e tenta evitar uma derrota maior para o Estado de São Paulo. Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela intervém junto a Getúlio Vargas e, através da burguesia industrial, ela tenta dirimir o ódio de Getúlio Vargas contra São Paulo e contra esse movimento de insurgência civil contra o seu governo. O que aconteceu com as oligarquias velhas e novas? Derrotados, né, Getúlio Vargas vai eleger paulistas para o governo e Vargas vai convocar uma constituinte. Getúlio ganhou e mesmo assim está fazendo o que era pedido anteriormente na Revolução Constitucionalista? Aparentemente sim. Eu sempre não canso de dizer que nós temos que admirar Getúlio Vargas como um hábil manipulador político. Getúlio Vargas, além de ganhar a guerra contra os paulistas, além de sufocar os anseios das oligarquias velhas e novas pelo poder, além de se ver livre de alguns tenentistas, ele sabe que ele tem que garantir sua plena vitória. E para garantir sua plena vitória, ele vai oferecer aos derrotados o que eles pediram. E o que eles tinham pedido a princípio? Uma nova Constituinte, promulgada por uma Assembleia Constituinte. E é exatamente isso que Getúlio vai fazer. Só que essa Assembleia Constituinte, que vai criar essa nova Constituição, a Constituição de 1934, vai ter como integrantes representantes dos interesses de Getúlio Vargas. Apesar de ter uma aparência liberal e democrática, nós vamos ver que nessa Assembleia Constituinte, pela primeira vez, ocorreram a participação das mulheres na política. 2 mulheres participaram dessa Assembleia Constituinte. E também, pela primeira vez, representantes da classe sindical participaram dessa Assembleia Constituinte. Na realidade, todos estes eram simpatizantes da causa getulista, todos estes eram pelegos de Getúlio. E promulgaram uma Constituição aos moldes dos interesses de Getúlio Vargas. Primeiro, essa Constituição de 1934, ela vai ser inspirada na Constituição Weimar da Alemanha. Nós estudamos isso no período entre guerras, quando estudamos a ascensão do nazismo. Essa Constituição, é óbvio, vai manter o federalismo e o presidencialismo, que era o grande interesse de Getúlio Vargas. Vai manter o voto secreto para impedir o fortalecimento do coronelismo no interior do Nordeste ou no interior do Sudeste. Vai garantir a participação feminina nas eleições, fazendo com que, assim, o voto masculino encontre seu contraponto. As medidas nacionalistas que são tomadas nessa Constituição são bem interessantes. Uma delas é que nenhuma empresa multinacional podia usar o solo brasileiro. Como Getúlio falava, as riquezas do Brasil são para os brasileiros. E as restrições à imigração. Observa como Getúlio, naquela época, tomava medidas que hoje são tomadas, por exemplo, pelo presidente Trump. Para satisfazer os trabalhadores brasileiros, ele põe restrições à imigração, dizendo que os imigrantes não irão roubar o lugar dos trabalhadores brasileiros na sociedade brasileira. Olha que bonito isso, né? Então, até mesmo nas medidas nacionalistas, Getúlio Vargas mantinha seus interesses e mantinha seus pleitos, mantinha os seus caminhos pelo poder. Outra coisa que ele instituiu nessa Constituição de 1934 foi o hino do Brasil nas escolas, obrigatório. Gente, aqui eu abro um parênteses, eu nem sou tão velho assim, eu só tenho um pouquinho mais de 50 anos, mas na minha época de criança, aí do ensino fundamental, né,
era obrigado a hastear a bandeira todos os dias pela manhã e cantar o hino. E já algumas escolas que ainda rezavam o Pai Nosso ainda, né? Só abrindo um parênteses, isso se tornou obrigatório, pelo menos o hino, se tornou obrigatório pela Constituição de 1934. Também essa Constituição de 1934 instituiu o chamado mandato de segurança, que podia se entrar na justiça contra o Estado. Olha que maravilha. O cidadão comum poderia arguir juridicamente o Estado. Também as leis trabalhistas ganham mais sedimentação, com as férias e o salário mínimo. Surgiu a Previdência Social e a criação da Justiça Eleitoral. E assim termina o governo provisório de Getúlio Vargas, que de provisório não teve nada, foi na realidade a base para que Getúlio Vargas se mantivesse no poder. E através dessa Assembleia Constituinte, que tinha como participantes pessoas voltadas aos interesses de Getúlio Vargas, essa Assembleia Constituinte ela vai eleger o presidente. E adivinhem quem eles elegem? Óbvio, Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas sai de um governo provisório e agora está como presidente, eleito de forma indireta por uma Assembleia Constituinte para permanecer mais 4 anos no poder, de 1934 a 1937. Então, nós vamos ver a segunda fase da era Vargas, o governo constitucional que vai de 34 a 37. Como eu já falei, Vargas é eleito para o seu novo mandato, mais 4 anos, né, de maneira indireta nessa Assembleia Constituinte. Né? Então, Vargas assume o poder através dessa eleição indireta e Vargas nota que para se manter no poder ele precisa do apoio dos paulistas. Senão seu governo ficaria fraco. São Paulo é o coração econômico do Brasil. Então, Vargas, na segunda fase do seu governo constitucional, ele volta a proteger o setor cafeeiro, privilegiando tanto o setor industrial quanto o setor cafeeiro. E os cafeicultores se acalmam quando sentem que Vargas os privilegia, que sentem que Vargas satisfaz as suas demandas, os seus pedidos. O tenentismo também vai se enfraquecer. O tenentismo ele está dividido em 2 grandes grupos, um que apoia o governo e o outro que não apoia. Então, Vargas, notando que precisava do apoio dos paulistas, ele vai voltar a privilegiar a investir no setor agrário de igual maneira que no setor industrial, dando um cala-boca nas novas oligarquias agrárias, assim como nas velhas. Os seus inimigos tenentistas agora estão divididos, um grupo que está do lado de Vargas e outro que não está. Agora Vargas vai tirar as velhas oligarquias do poder e pretende, para conseguir isso, modernizar o Nordeste, tirando assim o poder dos coronéis sobre a população nordestina. Gente, de novo, muitos acusam Vargas de ser de esquerda, de ser comunista. De novo, nós vamos ver que Getúlio Vargas, na realidade, ele era de direita e de extrema direita. Os governos de extrema direita, eles seguem sempre o mesmo caminho. Que caminho é esse? O primeiro caminho é um caminho de mostrar à população que quem vai satisfazer suas demandas é o Estado e mais ninguém. O segundo caminho é mostrar que não existe nada nem ninguém acima do Estado. Né? O terceiro caminho é enfraquecer os movimentos sindicais, se possível, eliminá-los. Enfraquecer os partidos de oposição, principalmente os de esquerda, e, se possível, eliminar todos os partidos políticos. Controlar as massas, controlar o operariado. E um dos grandes sinais de um movimento de extrema-direita é declarar a inviabilidade da democracia. Então,
Getúlio Vargas também toma esse caminho. Nós vimos que, com a segunda grande crise do capitalismo de 1929, a democracia começou a ser vista com outros olhos, principalmente na Europa. E muitas nações, principalmente as massas populares dessas nações, começaram a acreditar que para pôr tudo no trilho se necessitava era de um governo forte e centralizador. Esse tipo de pensamento é a raiz que vai fazer brotar o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E mais que isto, este tipo de pensamento antidemocrático vai dar origem a movimentos que se apresentam como defensores da economia capitalista e como inimigos do comunismo e do socialismo. Então, Vargas vai pegar esse trem, né, o mesmo trem que Hitler pegou na Alemanha nazista, que Mussolini pegou na Itália, que Franco pegou na Espanha, que Salazar pegou em Portugal, e vai tentar mostrar à população brasileira que o único jeito do Brasil se transformar numa grande potência é esquecendo a democracia e adotando a existência de um governo forte, de um Estado forte, mantido por mão de ferro, que defende os cidadãos da exploração, da corrupção e do comunismo. Então, no Brasil, essa polarização ideológica que já tinha na Europa também atingiu o Brasil e fez surgir facções políticas extremistas e antagônicas. Lembramos que Getúlio Vargas está namorando com o fascismo. Lembramos também que Getúlio Vargas ele tinha um partido, que era o dele mesmo. O único grande objetivo de Getúlio Vargas era se manter no poder. Sua maior ideologia era manter o poder. Se para com isso ele tivesse que namorar com o fascismo, ele namoraria com o fascismo. Se para com isso ele tivesse que se unir a uma facção fascista, ele se uniria à facção fascista. Bom, voltamos a esse período entre guerras, que é bem o período do governo constitucional de Getúlio Vargas, e vemos que Getúlio está aí namorando com o fascismo, vemos que o mundo está no momento antagônico, de um lado o fascismo, de outro lado o socialismo. E no Brasil, claro, surgiram também seus representantes. Um dos representantes, esse senhor aí, essa versão tupiniquim do Hitler, que é o Plínio Salgado. O Plínio Salgado era o líder do Partido Integralista e era um partido de tendência fascista, totalmente fascista. Eles tinham como símbolo sigma, né, que vocês podem ver ali no braço dele. Eles apoiavam todos os princípios fascistas, o totalitarismo, o militarismo, o culto à figura do líder, a censura à imprensa e por aí vai, né? Governo forte, centralizador, todo aquele negócio. Então, nós vamos ver que o momento político mundial fez surgir no Brasil a chamada AIB. A AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Essa Ação Integralista Brasileira, ela reuniu os grupos mais autoritários e conservadores, favoráveis, como eu falei, a governos fortes ditatoriais de tendência fascista. Eles imitavam a estratégia do Mussolini. Então tinha aquela organização militarizada, militarização de sociedade, marcha com bandeiras, eles usavam uniformes militares, como eu mostrei ali para vocês na imagem, tinha um símbolo, né, que é o sigma, né, que eles usavam no braço. Tinha um lema, Deus, Pátria e Família, que servia para atrair cristãos, militares e a classe média brasileira, se apresentavam como inimigos número 1 do comunismo, né? Então, aí a AIB aflorou e cresceu no Brasil. E a AIB vai se tornar uma parceira de Getúlio Vargas. Nós vamos entender logo, logo por que Getúlio Vargas vai se tornar parceiro da AIB. Né? Bom, se nós voltássemos no passado e entrevistássemos os membros da Ação Integralista Brasileira, nem todos eles eram fascistas. Haviam pessoas bem interessadas,
dentro desse movimento. Haviam pessoas realmente preocupadas com os princípios cristãos, haviam pessoas realmente preocupadas com os princípios familiares e tudo mais. Mas todos eles, sem exceção, eram anticomunistas. E todos eles, sem exceção, não sabiam o que era o comunismo. Então, observa, gente, o grande perigo de se seguir uma ideologia, de se opor a alguma coisa, sem saber concretamente contra o que estamos nos opondo. Então, toda pessoa tem o direito de ter uma ideologia, seja de esquerda, seja de direita. Mas, para que tu tenhas uma ideologia, para que tu não sejas manipulado, tu precisa saber os princípios daquilo que tu defende ou precisa saber os princípios daquilo que tu se opõe. Então, o que nós notamos no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, muitas pessoas se opõem a diversas coisas sem saber o que são essas coisas. Então, os membros da AIB, muitos deles não eram fascistas, eram cidadãos de bem. Mas, invariavelmente, todos temiam o comunismo, mesmo sem saber o que era. Né? E, por isso, eles eram manipulados pelo grande líder desse partido, dessa facção, que era o Plínio Salgado. Então, aí nós temos membros do movimento integralista, né? Com sua bandeira, com seus uniformes militares, e eu não preciso dizer que, como bons fascistas, eles também eram racistas, né? Eles acreditavam na superioridade da comunidade branca, da raça branca sobre as demais, eles pregavam a eugenia e também, como bons fascistas que eram, desejavam branqueamento da sociedade brasileira, trazendo massivamente imigrantes para o Brasil, imigrantes europeus para o Brasil. Bom, eu disse que o momento político do período entre guerras, que movimentava a Europa, atingiu o Brasil e que Getúlio Vargas também navegou politicamente nesse momento. Então nós vamos ver que nesse momento político do Brasil também vai surgir a ANL, que era exatamente o oposto, desculpe, da AIB. Então, se a AIB era fascista, a ANL era socialista e comunista. Então, a ANL é a Aliança Nacional Libertadora, era antifascista, de tendência comunista, socialista, pregava a Revolução Popular, a suspensão do pagamento da dívida externa, o governo popular. Então, a ANL ela vai acabar por englobar o Partido Comunista Brasileiro. A ANL é mais uma frente, não um partido, né? Tinha dentro dos seus grupos, né, desde tenentes militares, né, sendo que o líder desses tenentes militares que apoiavam a ANL era Luiz Carlos Prestes. Tinha liberais, tinha democratas, tinha comunistas, tinha a maioria antifascista, né? E essa ANL ela assustava muito as elites e ameaçava a ordem existente. Então, Getúlio Vargas começou a ver na ANL um perigo ao seu poder e sua influência sobre a massa trabalhadora e sobre o operariado brasileiro. De repente, Getúlio Vargas começa a ver na ANL um concorrente na manipulação da classe trabalhadora. E logo, logo, Getúlio Vargas se une à AIB e declara a ilegalidade da ANL. Né? E para justificar isso, ele diz que a ANL era um perigo à segurança nacional, porque eles estavam ligados ao Comitê, que era o comitê que existia na União Soviética, que tinha como grande objetivo espalhar a revolução por todo o mundo. E para justificar isso, para apresentar isso como uma grande verdade, eles usavam as duas viagens que o nosso amigo Luiz Carlos Prestes fez à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E diziam, né, que o Luiz Carlos Prestes tinha apresentado para Moscou o Brasil como um verdadeiro paraíso para a União Soviética. Né? E que a ANL daria à União Soviética os adeptos, as pessoas necessárias para que se instituísse no Brasil o comunismo e um governo pró-União Soviética. Bom,
mais uma vez, gente, nós vamos ver que a ideologia principal de Getúlio Vargas é a dele mesmo, e a dele mesmo é de se manter no poder. Então, observa como ele vai usar a AIB para fortalecê-lo na decisão de levar à ilegalidade a ANL, mesmo sem provas concretas, usando como única prova concreta as 2 viagens de Luiz Carlos Prestes à União Soviética. Bom, quem vai fechar a ANL foi Filinto Miller, que era o chefe da Polícia do Distrito Federal, que era um membro da AIB. Por aí você já vê como Getúlio e a AIB atuaram sobre a ANL. Bom, quando fecharam a ANL, o nosso amigo Luiz Carlos Prestes vai fugir, porque se não fugisse ele ia ser preso. Provavelmente ia ter o mesmo destino dos seus colegas, ou morto ou torturado. Então, o nosso amigo aí, o Luiz Carlos Prestes, foge para o interior do Brasil, junto com os seus seguidores, e no interior do Brasil, ele forma a famosa coluna Prestes, que tinha como objetivo, pelo menos é isso que eles falavam, esclarecer as comunidades das vantagens do regime socialista e das desvantagens do fascismo e do atual governo brasileiro, que era o governo de Getúlio Vargas. Né? Nós vamos ver que essa coluna Prestes, conforme ela vai passando pelas cidades do interior do Brasil, ela vai crescendo, vai ganhando adeptos, e ela se torna realmente enorme, né? E é combatida várias vezes pelo Exército Brasileiro. Aí nós temos uma gravura com as passeatas da ANL, né? E vocês podem ver ali como o pessoal da ANL usava nas faixas o lema Pão, Terra e Liberdade. Espero que vocês lembrem que quando a gente estudou a Revolução Russa, o lema deles era pão, paz e terra. Observa como o lema da ANL é quase uma cópia do lema utilizado pelos revolucionários russos. Bom, Luiz Carlos Prestes fugiu para o interior do Brasil. A coluna Prestes vai sofrer vários ataques do Exército Brasileiro, né? Até que, por fim, o nosso amigo o Júlio Prestes foge, se exila fora do Brasil. A coluna Prestes vai ser desconstruída, vamos dizer assim, e a reação imediata da esquerda a tudo isso vai ser a intentona comunista. Pessoal, deixa eu explicar o significado dessa palavra intentona. Intentona significa uma intenção que não deu certo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a intenção de ganhar na Mega Sena. Não deu certo, não ganhei, então foi uma intentona. Eu tenho a intenção de ir para a Lua. Nunca fui, não deu certo essa minha intenção. Então, uma intentona. Toda intenção que não dá certo é uma intentona. Tá ok? Intentona comunista significa um movimento comunista que não deu certo. Ele ocorre em novembro de 1935. Foi uma tentativa desesperada dos aliancistas de tomar o poder por meio da luta armada. Só que não houve muita organização, não tinha muita liderança, e os movimentos de repressão do governo já sabiam que isso ia acontecer, já estavam de sobreaviso que ia acontecer um movimento dos aliancistas, né? E já estavam de sobreaviso. Então, tudo isso fez o movimento fracassar. Na realidade, essa intentona comunista, essa intenção dos comunistas tomar o poder, ela começa aí em 25/11, em Natal, e os membros comunistas vão ficar no poder durante 2 dias. 26/11 vai explodir em Recife, 27/11 no Rio de Janeiro, na Vila Militar, Campos do Afonso, né, no 3º RI, na Praia Vermelha. O quartel militar vai virar uma briga, na realidade, entre a ANL e a AIB, né, mas isso é um outro detalhe. O governo vai acabar lucrando com a intentona comunista, porque ele vai decretar o estado de sítio. Mas deixa eu voltar para a intentona comunista aqui. Quando a ANL foi declarada ilegal, quando a coluna Prestes foi suprimida, vamos dizer assim, os aliancistas, o pessoal que era pertencente à ANL, né, tomou uma decisão desesperada, vamos tomar o poder. Então, os tenentes que eram favoráveis ao comunismo e ao socialismo,
eles tentam uma revolta armada nos quartéis em diversos estados brasileiros. A esperança era que eles conseguissem tomar o poder nesses quartéis e que em estados onde eles não tomaram o poder viessem os apoiar. Só que isso não aconteceu. Na realidade, esse movimento vai ser reprimido, vai ser um fracasso total, líderes presos, mortos e torturados, e vai servir à intentona comunista a manutenção de Getúlio Vargas no poder, porque ele vai declarar o estado de sítio. Então, declarando o estado de sítio, vai ser o fechamento do regime. O governo Vargas, ainda apoiado pela AIB, que acreditou que o estado de sítio de Getúlio tinha como objetivo realmente impedir o avanço do comunismo no Brasil, ele vai, em seguida, permitir que Getúlio declare o estado de guerra, e declarando o estado de guerra, se dando poder supremo ao presidente em exercício, Getúlio vai fazer prisões em massa dos seus opositores políticos. Vai suspender a Constituição de 1934. Vai prender muitos inocentes, cujo único crime era se opor ao governo dele. Né? Inclusive, entre esses presos está o famoso Graciliano Ramos, o escritor Graciliano Ramos. Em 1937, após um ano de estado de sítio, com Getúlio fazendo e acontecendo, o Congresso finalmente vai abrir os olhos e vai negar o pedido de Getúlio para renovar o estado de sítio por mais 6 meses. Por que eles negaram? Porque, de repente, os membros do Congresso, os membros da AIB, viram que, se permitissem a manutenção do estado de sítio, do estado de guerra, por mais 6 meses, eles seriam as próximas vítimas de Getúlio Vargas. Então, eles negam a manutenção do estado de sítio tão desejada por Getúlio Vargas para utilizar o estado de sítio e o estado de guerra para eliminar de vez com todos seus opositores políticos. Gente, aí nós estamos vendo a marcha das pessoas que participaram da intentona comunista, da fracassada intentona comunista. Vamos falar um pouquinho mais sobre o estado de sítio, né? Em 1937, suspendeu o estado de sítio, e no momento que o Congresso suspende o estado de sítio, se inicia o processo eleitoral, ou seja, os candidatos, vai haver uma eleição direta à presidência, com voto popular, e os candidatos devem se apresentar a este pleito, os candidatos que vão concorrer ao pleito devem se apresentar. Então, vai vir gente de todo lado, por exemplo, Armando Salles, de São Paulo, que era um representante aí das oligarquias agrárias, José Américo, candidato oficial, né? E Plínio Salgado, da AIB. Bom, o Getúlio viu que ia perder o poder, né? Getúlio viu que havia a possibilidade dele perder o poder. Então, Getúlio vai, novamente, fazer uso do comunismo, ou do perigo comunista, do perigo vermelho, para se manter no poder e manipular a sociedade brasileira. O Getúlio Vargas, junto com o Estado-Maior do Exército, vai criar um golpe comunista de ficção, uma obra hollywoodiana, uma armação. Vai criar um golpe comunista que nunca existiu. De repente, em novembro, no ano de 1937, grande movimentação de blindados do exército, soldados correndo de um lado para o outro, tiros, os meios de comunicação que estavam ainda sob controle de Getúlio Vargas, disseminando a informação que estava ocorrendo uma revolta armada comunista no Brasil. Em todo o Brasil se instalou esse falso perigo vermelho, porque não tinha revolta nenhuma. Isso tudo foi um plano de Getúlio Vargas, junto com o seu Estado-Maior, junto com o Exército, né, que o apoiava, para fingir um golpe comunista e assim assustar a sociedade brasileira, convencer a sociedade brasileira que existia um tal de Plano Göring. O Plano Göring é um plano teoricamente comunista para assumir o poder no Brasil. Só que o Plano Göring é uma invenção de Getúlio Vargas. É uma farsa
para assustar o povo com perigo vermelho e dessa forma se manter no poder. Bom, conclusão. O plano Goring funcionou. Funcionou para quem? Para os comunistas? Claro que não. Nunca houve revolta comunista. O plano Goring é inventado por Getúlio. Funcionou para Getúlio Vargas. Tanto políticos quanto a população assustadas vão suspender as eleições, vão fechar o Congresso e vão manter o mandato de Getúlio Vargas, né? Vão dar mais um mandato para Getúlio Vargas e, mais que isso, vão dar plenos poderes a Getúlio Vargas. Então, nós vamos entrar na terceira fase da Era Vargas. Aí nós temos o símbolo do plano Goring, que é o falso golpe comunista criado por Getúlio Vargas para se manter no poder. Então nós vamos entrar na terceira fase da Era Vargas, que é o Estado Novo, que é a parte em que Getúlio Vargas se torna um ditador e que vai de 1937 a 1945. Imediatamente, Vargas vai instalar uma ditadura que vai durar 8 anos. Essa ditadura só vai acabar com o fim da Segunda Guerra Mundial. E ele vai ser apoiado pela classe média urbana, por oligarquias estaduais, por militares. As oligarquias estaduais tinham medo do comunismo, os militares queriam um governo forte, aos moldes dos governos fascista e nazista que estavam em ascendência na Europa. A AIB estava tremendo nas pernas com medo do avanço comunista. A burguesia industrial e setor agrário exportador queriam manter seus privilégios e temiam os comunistas, ou seja, todos estes apoiam o Estado Novo, o governo forte, centralizador e ditatorial de Getúlio Vargas. Então, nós vamos ver que a elite apoia o Estado forte e autoritário de Getúlio Vargas, que intervém na economia. O setor industrial também intervém, também apoia. Todos eles apoiam o Estado Novo, o regime ditatorial impetrado por Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas, com poderes plenos de ditador, vai criar a Constituição de 37, a chamada Constituição Polaca. Por que tinha o nome dessa de Constituição Polaca? Porque ela foi inspirada na Constituição polonesa. Nós não podemos esquecer que a Polônia era um país fascista. Então Francisco Campos, chamado Chico Ciência, que era a cabeça pensante do Estado Novo de Getúlio Vargas, é ele que escrevia os discursos para Getúlio Vargas, que também o chamava de homem-cabeça, né, do Estado Novo, junto com Góes Monteiro, ele vai submeter o judiciário ao executivo, ou seja, a justiça, além do legislativo, vão estar sob o controle do executivo, ou seja, sob o controle do presidente. Então, nós vamos ver que, no caso do judiciário, os tribunais vão se tornar controlados pelo governo federal. Existe total anulação do poder do legislativo, extinguiram os partidos, Congresso e Assembleias foram fechadas, né? Não tem mais deputados, né? Nós vamos ver, então, o que está acontecendo na ditadura do Estado Novo de Vargas é exatamente o que aconteceu lá com o governo de Mussolini, com a ditadura fascista de Mussolini. Mussolini é o governante maior, com plenos poderes, não existe nenhum poder maior que o seu, ele é o próprio Estado, ele suprime o poder judiciário e o poder legislativo, né? Concentra todos os poderes na mão do Executivo Federal, que é o presidente, né? Então, nós vamos ver que nós estamos observando surgir no Brasil um regime ditatorial aos moldes fascistas da Itália. Claro, com um jeitinho brasileiro, mas aos moldes fascistas da Itália. Nós vamos ver que vai haver anulação do federalismo, recriação da figura do interventor federal, vão ser decretadas a proibição de greves, vai voltar a pena de morte. Então, com essa Constituição fascista, ficou muito fácil para Getúlio Vargas se manter 8 anos no poder e concentrar todos os poderes em suas mãos. Então, muitos tecnocratas, juristas, economistas também foram apoiadores
do Estado Novo, desse regime ditatorial de Getúlio Vargas. Aqui a gente cita o Lindolfo Collor, figura conhecida aqui de Maceió, né? Família Collor, Francisco Campos, o próprio Oswaldo Aranha, Lorival Fontes, Góes Monteiro, Gaspar Dutra, todos estes foram apoiadores do Estado Novo, dessa ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era hábil e ele sabia que para se manter no poder, ele tinha que controlar não só os poderes, mas ele tinha que controlar também a imprensa e a propaganda. Então Getúlio Vargas vai criar o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, cuja principal função era o controle da informação e da censura. Ou seja, traduzindo, nenhum meio de comunicação poderia propagar qualquer notícia que fosse contrária ao governo ou contrária à imagem do presidente Getúlio Vargas. O chefe do DIP era o Lorival Fontes, né? E acima do Lorival Fontes só estava Vargas e o ministro da Justiça, Francisco Campos. Então observa o poder que esse Lorival Fontes tinha. E esse Lorival Fontes, chefe do DIP, controlava a imprensa e a propaganda com mão de ferro, né? Na realidade, tanto imprensa quanto setores de propaganda, eles só prestavam agora para uma coisa: fazer propaganda do governo de Getúlio Vargas e da figura de Getúlio Vargas. Nessa época, o rádio, como meio de comunicação, é o meio de comunicação mais usado e mais abrangente. Então, o DIP atua intensamente sobre os programas de rádio, sempre enaltecendo a figura de Getúlio Vargas como pai do povo, como aquele que nunca erra, como um ser perfeito, que nós já estudamos, que é um dos princípios do fascismo, que é a teoria do mito. Lembra que nós estudamos? Nós já estudamos também, como princípio do fascismo, o controle dos meios de comunicação. Está aí, né? Então, nós estamos vendo que o Estado Novo de Getúlio Vargas é uma ditadura fascista, que usa os princípios fascistas, né? Teoria do mito, o Estado acima de tudo, o Estado totalitário, o controle dos meios de comunicação, o controle da economia, que nós vamos ver mais adiante, o controle de todos os órgãos públicos, a eliminação de sindicatos, de lei de greve, a eliminação de partidos políticos, tudo isso faz parte da ideologia, do ideário fascista. E tudo isso está sendo implementado no Brasil por Getúlio Vargas. Bom, não preciso dizer a vocês que nesse período qualquer pessoa que se opusesse a Getúlio Vargas seria considerado um criminoso, seria preso, torturado e possivelmente morto. Getúlio Vargas, para garantir esse controle, e quando eu falo em controle policial, um Estado policial, onde ele suprime seus opositores políticos, ele criou polícias especiais como o DOPS e como a PE. O grande objetivo do DOPS e da PE era suprimir, reprimir todo e qualquer opositor do regime. Todos que contestavam a ditadura, fossem eles intelectuais e jornalistas, eram reprimidos por essas polícias especiais. E não tinha mais direitos civis, não tinha nada de mandato de busca e apreensão, não tinha mais nada de habeas corpus, né? As pessoas eram presas, levadas para os porões da polícia especial, do DOPS ou da PE, e lá elas eram torturadas para dar informações, e muitos morriam lá e eram depois desovados em cemitérios clandestinos ou jogados no mar. Não havia nenhuma punição ou lei para esses membros da polícia especial, que literalmente tinham poder de vida e morte sobre a população. Tudo isso para manter Getúlio Vargas no poder. Tudo isso para impedir o surgimento de oposição ao governo de Getúlio Vargas. Gente, Getúlio Vargas também vai criar o DASP, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público, que tinha como grande objetivo o controle da máquina em nível estadual e federal. Vamos tentar explicar isso. O DASP,
ele controlava os orçamentos dos estados e da federação. Então, nos estados, nem tinham mais governadores, tinham interventores colocados por Getúlio Vargas lá. E mesmo esses interventores não podiam nem ter a ideia de se opor a Getúlio, porque quem controlava o orçamento que seria enviado para os estados onde eles estavam como interventores é o DASP. Então, o DASP ele promove a centralização administrativa. Ou os interventores fazem o que Getúlio quer, ou o DASP não dá orçamento para esses interventores e os faz fracassar no seu processo administrativo. E mais que isso, né, para manter essa centralização administrativa, ele vai criar o CNE, que é o Conselho Nacional da Economia, cuja função é de controlar a economia. Controlar como? Controlar a economia indicando as prioridades onde serão investidos os recursos do Estado. Então, tanto a indústria quanto o setor agrícola dependiam de estar dentro dessas prioridades, ou seja, eles estavam totalmente sob o jugo do Conselho Nacional de Economia. Então, nós vemos aí o poder tanto do DASP quanto do DIP, lembrando que o DIP tinha esse símbolo, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Bom, evolução econômica, nós vimos a intervenção estatal na economia excessiva, o Estado controla a economia, todos os investimentos, todos eles, provêm do Estado e o Estado só concede investimentos àqueles que o apoiam. E um exemplo disso é a criação do BNDE, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico, onde os investidores, tanto do setor agrícola quanto industrial, vão buscar recursos econômicos. Pois bem, o BNDE só cedia recursos para aqueles que apoiavam o governo, para aqueles que apoiavam Getúlio Vargas e o seu Estado ditatorial. Ele criou também o CCAI, que é a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, que só obtinham crédito, tanto do setor agrícola quanto industrial, aqueles que apoiavam Getúlio e aqueles que apoiavam seu governo ditatorial. Ele criou o SEI, que é a Carteira de Exportação e Importação, ou seja, só importava e exportava aqueles que apoiavam Getúlio e aqueles que apoiavam seu governo ditatorial. Ele criou o CBE, que é a Comissão de Planejamento Econômico. Só fariam parte dos interesses de fornecimento de privilégios orçamentários do Estado aqueles que não se opunham a Getúlio e aqueles que apoiavam seu governo ditatorial. Bom, o desenvolvimento de indústrias de bens de consumo não duráveis, maquinário americano adquirido após a crise de 1929 a baixo custo, só era cedido àqueles que apoiavam Getúlio e apoiavam seu governo ditatorial. O progresso do setor de matérias-primas indispensáveis em industrialização, bem como no setor de bens intermediários, siderurgia e metalurgia, só eram concedidos àqueles que apoiavam Getúlio e apoiavam seu governo ditatorial. Então, para controlar esses setores, o Getúlio também criou outros órgãos estatais, outros conselhos, como o CNP, o Conselho Nacional do Petróleo, que controlava o combustível, sua vinculação, preço e distribuição no Brasil, e os estados só eram agraciados com uma boa distribuição com bons preços, aqueles que apoiavam Getúlio e aqueles que permitiam seu regime ditatorial. Surgiu o CVRD, que é a Companhia do Vale do Rio Doce, importante companhia de transformação siderúrgica e metalúrgica, que só fornecia os seus produtos a outras indústrias para aqueles que apoiavam Getúlio e que concordavam com o seu regime ditatorial. E, finalmente, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que só fornecia produtos siderúrgicos para aqueles que apoiavam Getúlio e concordavam com o seu governo ditatorial. Então, nós vamos ver que Getúlio, nesses 8 anos de governo, atuou como um ditador aos moldes fascistas e se manteve no governo através do controle irrestrito do Estado, seja da economia, seja dos meios de comunicação, seja através da repressão, através de polícias especiais como o DOPS, como a PR.
O que vai acabar com o Estado Novo? Porque nós estamos observando que o Estado Novo, que o regime ditatorial de Getúlio, é algo muito concreto, é algo muito bem engendrado. Bom, o que vai acabar com o Estado Novo de Getúlio Vargas, assim como vai acabar com o regime fascista e nazista e os outros regimes fascistas europeus, vai ser a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver que com a Segunda Guerra Mundial vai haver a queda dos regimes totalitários e fascistas e vai haver a restauração dos regimes liberais democráticos. E os Estados Unidos, como grande potência, como uma das grandes potências pós-guerra, ele vai exigir a redemocratização da América do Sul. Então, o Brasil foi e lutou na Segunda Guerra Mundial. Os militares brasileiros lutaram contra nazistas e fascistas. Agora, esses militares voltam para o Brasil, são recebidos como heróis, mas têm que apoiar um governo ditatorial aos moldes fascistas. Claro que isso não vai dar certo. Nós sabemos que Getúlio Vargas não é fascista, nem é democrata, muito menos comunista, e também não é capitalista, porque ele intervém economicamente no Estado toda hora. O partido e a orientação política de Getúlio é só uma, é a manutenção de Getúlio no poder. Então, nós vamos ver que Getúlio Vargas ele fez jogo duplo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se mostrava simpatizante ao eixo, e o que era o eixo nós estudamos, vocês têm que lembrar. O eixo é o Japão, a Itália e a Alemanha, unidos contra o comunismo, ou seja, o imperialismo japonês, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Vargas se dizia simpatizante do eixo e, ao mesmo tempo, se aliou aos Estados Unidos. Se aliou aos maiores inimigos do eixo. Observa como Getúlio Vargas ele não tem ideologia, ele não tem uma definição política ideológica. Ele vai para o lado que o mantém no poder. Bom, Getúlio Vargas ele foi pressionado pelos Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial. Nós já estudamos isso, né? Eu espero que vocês lembrem. Quando os Estados Unidos e a Inglaterra entram na Itália, eles descobrem que a campanha na Itália vai ser muito difícil, porque os italianos estão alojados nos montes, nos castelos italianos, né? E para tomar esses pontos de controle nazista, instalados em montes, em áreas altas, eles vão perder muitos soldados, muitos aviões. Então, os Estados Unidos recruta o Brasil para a Segunda Guerra Mundial e o Brasil vai fornecer 25 mil homens para lutar na campanha da Itália. Ou seja, o Brasil entra com a massa humana e os Estados Unidos entram com as armas e com treinamento. E foi isso que aconteceu, né? Claro que os Estados Unidos, para convencer Getúlio Vargas a entrar na Segunda Guerra Mundial, já que ele se dizia um pouquinho simpatizante do eixo, teve que dar alguma vantagem, e a vantagem foi a planta da primeira indústria de base, a primeira indústria de transformação que o Brasil teve, que foi a CSN. Né? Mas isso é outra história, nós vamos ver mais adiante. Outro elemento que vai fazer o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e contra o nazismo e o fascismo e o imperialismo japonês vai ser o afundamento dos navios mercantes brasileiros, pretensamente afundados por submarinos alemães. Né? Então, nós vamos ver que o Brasil, devido a esses afundamentos, também vai entrar ao lado dos aliados contra os nazistas e fascistas. Nós tivemos uma belíssima campanha na Itália, tanto da FEB quanto da FAB, né? Mais o 5º Exército dos Estados Unidos, que foram vitais na libertação da Itália do jugo dos nazistas. Bom, o fim do Estado Novo. Como eu acabei de falar para vocês, com a Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários entraram em decadência e houve o fortalecimento dos regimes democráticos. Aí nós temos nessa gravura a União Nacional dos Estudantes fazendo uma campanha direta contra o eixo e pedindo a redemocratização do Brasil, ou seja, falando diretamente contra os governos ditatoriais, contra as ditaduras de extrema-direita ou centralizadoras. Pessoal, existem ditaduras de extrema-direita e extrema-esquerda, né? Como Getúlio tinha uma ditadura aos moldes fascistas, então era uma ditadura de extrema-direita. Se bem que eu reforço a vocês, eu morro ensinando isso,
que Getúlio não tinha uma ideologia. A ideologia de Getúlio era fazer qualquer coisa para se manter no poder. Bom, as contradições da guerra. Já conversei isso com vocês. O exército brasileiro luta contra o fascismo e, ao mesmo tempo, é obrigado a sustentar um regime ditatorial aos moldes fascistas, que era o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então era óbvio que o Brasil ia sofrer um processo de redemocratização, até porque os Estados Unidos estavam exigindo. E Getúlio Vargas vai começar a sofrer pressão por todos os lados para a reabertura política, tanto do Exército quanto dos seus colaboradores, quanto dos Estados Unidos, pressão externa. São pressões externas e internas. Por exemplo, os mineiros vão lançar um manifesto em 1943 pedindo a redemocratização. O Congresso dos Escritores, em 1945 também. O Getúlio Vargas, então, vai começar aos poucos a ceder a esse processo de redemocratização. Vai conceder anistia ampla, fim de censura, convocação de eleições gerais e vai permitir surgir o pluripartidarismo. Quando surge o pluripartidarismo, as várias correntes que antes eram obrigadas a manter Getúlio no poder, agora elas querem o poder. Então, elas vão fundar partidos políticos para alcançar o poder. É o caso do PSD, do Partido Social Democrático, que era a burocracia oficial, os interventores federais e até o próprio Getúlio, que vai lançar o general Dutra para presidente. O PTB, o Partido Trabalhista, que era representado pelos líderes sindicais, burocratas do Ministério do Trabalho. Observa como Getúlio tinha influência tanto no PTB como no PSD. Mas também tinha a UDN, que era a União Democrática Nacional, que era anti-Getúlio Vargas, antinacionalista e antipopulista. Os integrantes eram classe média, profissionais liberais, a burguesia industrial, que vai lançar o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes. As novas oligarquias também estavam na UDN. E tínhamos o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que vai lançar Iedo Fiuza. Prestes apoia Vargas, mas temendo a ascensão da UDN, ele vai, e seguindo as orientações de Moscou, ele vai apoiar o Iedo Fiuza. O PRP, que é o Partido de Representação Popular, apoia o ex-líder integralista, o Plínio Salgado. E tinha uma galera também do querismo. O que é o querismo? Era um movimento que tinha grande interesse de manter Getúlio Vargas no poder. Que era um movimento que queria a manutenção de Getúlio Vargas no poder. Só que não foi possível para Getúlio Vargas se manter no poder, nem com querismo. Getúlio Vargas e o seu Estado Novo representavam exatamente o que sumiu com a Segunda Guerra Mundial, o que foi destruído na Segunda Guerra Mundial, que eram os governos ditatoriais de extrema-direita com moldes fascistas. Então, se forma uma nova articulação golpista, uma nova articulação golpista de Vargas, que mobiliza militares mais UDNs, militares mais a UDN, que vão acabar depondo Getúlio Vargas em 1945. Sem alternativa, sem apoio, Getúlio Vargas vai deixar o governo, ele vai renunciar, e ele mesmo vai se autoexilar na sua fazenda lá no Rio Grande do Sul. E aqui nós vamos ter o fim da chamada Era Vargas, a Era Vargas que começa com um governo provisório, depois passa para um governo constituinte, depois vira uma ditadura. E aqui nós vemos essa figura contraditória que foi Getúlio Vargas, amados por muitos, por ter criado a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, por ter sedimentado os direitos trabalhistas, por ter alavancado alguns privilégios para as massas, por ter sido um grande nacionalista defendendo os interesses da indústria nacional, por ter incentivado o processo de industrialização brasileiro, por ter criado a Petrobras, por ter tentado inovar o setor agrícola brasileiro, por ter tentado modernizar o Nordeste, e ao mesmo tempo nós temos o Vargas manipulador, o Vargas que faz qualquer coisa para se manter no poder, o Vargas que cria o Estado Novo,
que nada mais é do que uma ditadura aos moldes fascistas. Então, realmente a figura de Vargas é uma figura extremamente antagônica que impede que sejamos neutros a ele. Ou você ama ou você odeia. Meus alunos, agradeço a atenção de todos, peço desculpas por essa aula ter se alongado, mas realmente a Era Vargas detém um estudo mais discriminado, detém um estudo mais expressivo, porque é um tema recorrente de Enems e provas e vestibulares.